Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, pessoal, beleza? Vamos ver quem está aqui já. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Yasmin. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo certo? Boa tarde, boa tarde. Ó, já vou avisar logo. Vocês devem estar ouvindo, né? Não sei como é que tá aí, na verdade, para vocês o áudio, né? Mas tá um pouco, parece abafado a voz, não sei se fica muito bem, né? Na verdade, tem um pouco de reverberação, porque eu tô no quarto aqui, ó, mas não tem nenhum móvel ainda. Vou até mostrar para vocês aqui no computador. Eu me mudei há pouco tempo, né, como eu falei para vocês, ó, e o quarto tá vazio. Tem só um armário ali, né? Tá aberto, inclusive. Tem só o armário, a mesa e a cadeira. Ponto. Vocês viram um banco aqui? Esse banco tá perdido aqui. Tem só isso. Aí o som fica meio esquisito, assim, sabe? O quarto é pequeno, não tem nenhum móvel. Aí o som fica refletindo aqui nas paredes e fica dando um negócio esquisito. Ah, que bom, tá? Então, que bom, que bom. Para mim fica um negócio meio esquisito. Acho que é porque eu também me escuto, né? Não sei se tem isso. Eu me escuto e escuto aqui, aí dá um negócio bizarro. Pois é, deve ser isso. Então. Mas beleza, beleza. Então, vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui nossa aulita. Beleza. Primeira coisa, como a gente combinou nas últimas semanas, né? Eu posso aproveitar esse tempo inicial para tirar dúvidas da lista de estática. Na verdade, já estou até com a lista aberta aqui, ó. Só mandar as questões que a gente corrige aqui agora. A gente já fez algumas semana passada, né? Só que faltaram muitas questões ainda para vocês fazerem sozinhos e sozinhas. E aí, tem alguma em específico aí, pessoal, que vocês querem que eu resolva? Ou vocês querem que eu faça alguma questão a mais, sei lá, tipo assim, não, professor, não tenho dúvida, mas eu não estou confiante ainda, quero fazer mais uma ou duas aí de estática, sei lá. O que vocês mandam? Se você puder fazer, acho top. Posso fazer, ué, com certeza. Esse tempinho inicial aqui é para isso. É até bom que fica um pouco mais dinâmico, né? Que a gente pega ali a aula para fazer meio que duas revisões, né? Tipo, continua a revisão da semana passada, né? Faz mais algumas questões da lista anterior e começa a fazer a lista dessa semana, sacou? Até para não ficar uma coisa só, né? O tempo todo um conteúdo só fica até um pouco enjoativo. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos resolver. Vamos pegar aqui algumas questões. Na verdade, eu vou ter que ver primeiro quais questões que eu já resolvi semana passada, né? Deixa eu abrir aqui o PDF. Foi recesso, né, na verdade. Então, semana retrasada. Beleza. Tá, a gente fez a questão 5, a gente fez a questão 10, questão 13. Tá, faltaram algumas um pouco mais nível hard, né? Esquisito. Ah, minha tela não está compartilhada. Peraí. Agora sim. Agora sim, agora sim. Então, deixa eu ver uma questão boa aqui para a gente poder fazer. Começar com essa questão 1 aqui mesmo, né? Que é bem... questãozinha bem suave, né? Só para a gente lembrar da ideia de equilíbrio estático, que pode ser classificado de três formas, né? A gente tem o equilíbrio estável, o instável e o indiferente. E essa questão vai falar sobre a dificuldade que a gente tem, né? Em fazer aquele alongamento se você tiver com as pernas encostadas na parede, né? Aqui a ideia é o seguinte. Na primeira figura, quando essa moça está fazendo esse alongamento, vocês percebem que ao jogar os braços para frente, né? O tronco e os braços para frente, automaticamente ela joga as pernas e a bunda para trás. Ela faz uma inclinação aqui na perna. Ela não está com o joelho dobrado, só que ela joga a bunda para trás. Isso é para garantir que o centro de massa continue acima dos seus pés, né?
que são sua base de apoio. Então, aqui eu tenho, ó, o centro de massa dessa garota. E aqui embaixo eu tenho a base de apoio nos seus pés. E é isso que faz com que ela mantenha o equilíbrio, né? Porque o seu centro de massa ainda está alinhado verticalmente com a sua base de apoio, o que garante que ela ainda vai se manter em equilíbrio. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, quando ela apoia o calcanhar na parede, né, quando ela encosta o calcanhar na parede e fica com a perna toda colada na parede, né, ela não vai conseguir jogar as pernas para trás. E quando ela joga os braços para frente, o seu centro de massa vai ser deslocado para frente, ó. Naturalmente, o centro de massa acaba sendo deslocado. E ele vai perder o alinhamento com a nossa base de apoio. E é por isso que fica mais difícil, né, de você se manter em equilíbrio. Se você traçar aqui uma reta vertical, não existe mais o alinhamento que acontecia antes, né? Logo, não está em equilíbrio. O que vai acabar produzindo um torque resultante, né? E esse torque resultante vai fazer com que a garota adquira um movimento de rotação no sentido horário. Suave, né? Bem tranquilo, bem de boas. Só para a gente poder lembrar que para se manter em equilíbrio, deve ter este alinhamento, né? Quando você está andando, caminhando, sem perceber, você está sempre deixando o seu centro de massa entre os seus pés, né? Sem perceber, você faz isso. Quando alguém te derruba, né? Quando alguém te dá uma rasteira, é justamente no intuito de tirar o seu centro de massa de cima dos seus pés, né? Quando alguém te empurra, qualquer coisa do tipo, você perde o equilíbrio quando isso acontece. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para uma questão agora mais de matemática mesmo, para a gente lembrar um pouco de torque. Torque e centro de massa, né? Cadê a questão que eu quero? Cadê a questão que eu quero? Não, não é essa, não é essa. Putz, não tô achando a questão. Vai essa 24 aqui mesmo. Beleza. Essa questão 24 já é uma questão bem mais complicada, tá? Só que envolve a mesma ideia de manter o centro de massa sobre a base de apoio. Só que agora é um bloco numa rampa. Vamos analisar aqui, ó. Ele quer saber o valor máximo da altura do bloco para que ele permaneça em contato com o plano. Ou seja, qual que é a altura máxima que ele pode ter antes de cair sobre a rampa, né? Antes dele capotar sobre a rampa. Então, vamos pensar no seguinte, ó. O centro de massa desse bloco vai estar no seu centro geométrico. Então, vai estar aqui no encontro das diagonais, né? Este é o centro de massa dele. E a base de apoio será toda essa aresta de baixo, né? Que está em contato com o plano. Então, essa é a nossa base. Ou seja, eu já posso afirmar que o bloco está, sim, em equilíbrio, né? A princípio, na situação atual, ele não vai cair, ele não vai capotar, porque o centro de massa está alinhado com a base. Eu vou fazer uma carinha feliz para lembrar que ele não vai cair. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se ele tiver uma altura maior, pode ser que isso deixe de acontecer. Então, olha só, vou desenhar aqui a rampa de novo. Temos aqui a mesmíssima rampa com o mesmíssimo ângulo alfa, só que agora eu vou fazer um bloco um pouquinho maior.
Beleza, deu uma exagerada boa aqui para a gente entender qual que é a ideia da questão. Se ele tiver uma altura muito grande, olha o que vai acontecer num certo momento, né? Imaginando que ele vai crescendo gradualmente, né? Olha só o que vai acontecer. O seu centro de massa vai ficar tão alto, né? Tão longe do plano, que já vai estar praticamente saindo da nossa base de apoio. Então tá aqui a base de apoio de novo, né? Mesmíssima coisa, com a mesma distância de antes. Só que na hora que eu traçar a reta vertical, né, para ver se eles estão alinhados, eu percebo que o centro de massa já está bem na pontinha aqui, ó, da base de apoio. Já está quase saindo da base de apoio. Então já está um pouco mais tenso, né? Aqui, ó. Carinha da pessoa bem tensa aqui, ó. Já está quase perdendo o equilíbrio. E é essa situação que eu tenho que considerar. Se ele está quase caindo, né? Se ele está quase perdendo o equilíbrio, então eu tenho aqui uma altura H, que é máxima. E é isso que a questão está perguntando. Qual deve ser esta altura máxima? Vamos lá, vamos trabalhar um pouco com geometria. Ver se vocês conseguem achar aqui dois triângulos semelhantes. Vou dar um tempinho aí bem rápido, vai. Tenta procurar dois triângulos semelhantes. O primeiro triângulo é a própria rampa, tá? A própria rampa. Porque vocês estão vendo que a rampa, ela tem um ângulo alfa, um ângulo de 90 graus, e esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de θ, por exemplo. Tá bom? Então ela tem alfa, 90 e θ. Alfa e θ são complementares, certo? Agora, se você olhar para o triângulo aqui que aparece dentro do cubo, olha só. Esse ângulo também é θ. Alternos internos. Esse ângulo também é 90. Logo, ali em cima, também vai ter que ser o ângulo alfa. Essa aí é difícil, hein? Achar essa semelhança, que com certeza era a parte mais difícil da questão. Mas agora foi, né? Agora que a gente tem a semelhança de triângulos, né? É só a gente fazer aqui o que ele está pedindo. O que ele está pedindo mesmo é o valor da altura máxima, né? Vamos olhar para as alternativas. Opa. Deixa eu pegar aqui a questão de novo. As alternativas colocam desenho, seno, cotangente. Vamos ver aqui, né? O desenho é este valor aqui de baixo, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, certo? E a altura máxima é esse valor aqui, que nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo alfa. Poxa, então eu vou fazer tangente de alfa, né? Vamos calcular aqui essa tangente. Ó. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, sendo que o cateto oposto vale desenho e o adjacente é exatamente a altura máxima. Acabou a questão. A altura máxima vai ficar a distância desenho sobre a tangente do ângulo alfa. Parece que não tem uma alternativa com isso, né? Só que a gente sabe que cotangente é ao invés da tangente. Então, nosso gabarito é a letra D de dado, né? D de dado. Aqui, ó. Dzinho vezes cotangente. E aí, pessoal, de boas? Tranquilo? Deu para relembrar umas coisinhas aí? Acho que dá para fazer só mais umazinha, né? Só mais uma aqui com cálculo de torque mesmo, que aí a gente vai para a lista de hoje, tá? Dessa semana. Deixa eu ver aqui uma questão boa. A gente fez aquela do guindaste, né? Aquela do guindaste é muito boa já. Muito boa mesmo. A gente não fez da escada, né? Ou será que a gente fez essa da escada? Deixa eu ver aqui. Não, perfeito, então. Então vai ser essa mesma. Essa aqui é perfeita. Questãozinha clássica de vestibular. Todo vestibular que se preze já cobrou ou vai cobrar essa questão da escada apoiada na parede. E é uma questão tranquila, viu? Tranquila. Uma vez que você faz ela alguma vez na vida, das outras vezes você vai ver que é bem rapidinho, bem tranquilo de fazer.
Só vou desenhar aqui um pouco maior, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. Temos a parede. Temos o chão. Eita ferro. E a escada apoiada entre os dois. Ok. Bom, vamos ler juntos, né? Uma escada homogênea de 40 quilos. Opa, se essa escada tem uma certa massa, então ela vai ter uma força-peso, não vai? E onde é que eu vou colocar essa força-peso? No seu centro, né? Obviamente, é o mais intuitivo. Aqui, ó, no centro de massa da escada, eu desenho o peso para baixo. E eu já sei que o valor desse peso, né, é de 400 newtons. Já que a massa da escada vale 40. Beleza. Ela está apoiada em uma parede no ponto P e sobre o chão no ponto C. Adote a gravidade 10. A pergunta é possível manter a escada estacionária não havendo atrito na parede? Então, assim, se tivesse atrito só no chão, será que essa escada consegue se manter em equilíbrio? E se sim, quais serão as forças da força normal e do atrito no ponto C? Bom, vamos lá, gente, pensa comigo. Primeiro, se ela está apoiada tanto na parede quanto no chão, ela vai receber duas forças normais, né? Duas forças de contato. No chão, ela vai ser empurrada para cima, que eu vou chamar de NC, beleza? E na parede, ela vai ser empurrada para a esquerda, que eu já vou chamar de NP, né? Normal na parede. Lembra que a força normal, ela recebe esse nome justamente por ser perpendicular à superfície, né? Por isso que no chão fica para cima e por isso que na parede fica para o lado, tá? A força normal é sempre perpendicular à superfície. Mas beleza, se tivessem apenas essas forças, você consegue perceber que a escada não vai ficar em equilíbrio? Ela vai naturalmente escorregar para a esquerda, né? O pezinho da escada aqui, ó, esse pezinho vai naturalmente acabar escorregando para a esquerda, né? A escada vai cair. Porém, vai ter atrito no chão. E é justamente esse atrito no chão que vai impedir o seu deslizamento. Se a tendência é que ela escorregue para a esquerda, então aqui no pezinho da escada, ó, vai surgir uma força de atrito para a direita. Tcharam! E isso já vai ser suficiente para poder equilibrar a nossa escada. Ah, professor, então não precisa de atrito na parede. Pois é, não precisa de atrito na parede, só precisa de atrito no chão. É por isso que geralmente quando você vai segurar a escada para alguém, né, você tem que travar ali no pezinho da escada. Você tem que botar seu pé, né, para não deixar o pezinho da escada escorregar para trás. Combinado? Agora vamos para o cálculo. Já sei que é possível, mas eu tenho que saber o valor dessas forças. Se você pensar no equilíbrio de forças, presta atenção, hein? Se você pensar no equilíbrio de forças, todas as forças para baixo têm que ser iguais às forças para cima. Logo, se o peso é 400 newtons para baixo, a força normal aqui no chão tem que ser 400 newtons para cima. Certo? Isso aqui é bem intuitivo, dá para fazer de cabeça. Eu já sei que a força normal tem que ser de 400 newtons. Então, já eliminei a letra A, já eliminei a letra C e já eliminei a letra E. É possível sim, e a força normal tem que ser igual à força peso. Da mesma forma, a normal na parede tem que ter a mesma intensidade do atrito, né? Porque um é para a direita e o outro é para a esquerda. Então, esses dois aí têm que ter a mesma intensidade. Porém, eu não sei que intensidade é essa. Logo, eu vou ter que apelar para o equilíbrio de rotação. Vou escrever aqui, ó. Equilíbrio de rotação. Que nada mais é do que você equilibrar os torques, né, que atuam sobre o objeto. Foi o que a gente fez na semana passada. Ó. Os torques que giram a escada no sentido anti-horário devem ser iguais
aos torques que giram a escada no sentido horário. Mas e aí, quais serão esses torques, né? Quem que vai girar a escada no sentido e quem que vai girar a escada no outro sentido? O primeiro passo é sempre definir o polo de rotação, ou seja, em relação a que ponto a gente vai pensar na escada rotacionando, né? Ela vai rotacionar em relação a qual ponto? Você que escolhe, né? Você que decide. Só que aqui, o ponto mais inteligente a ser escolhido é o pezinho da escada. É aqui que eu vou escolher para ser o meu polo de rotação. Ah, Thales, por quê? Porque a gente no pezinho da escada tem duas forças, né? Duas forças que atuam no pezinho da escada. Logo, essas duas forças eu já posso dizer que não produzem torque. Essa força normal e essa força de atrito não produzem torque. Ah, Thales, por que não produz torque? Porque elas estão atuando exatamente sobre o polo de rotação. É como se você tentasse empurrar uma porta pela dobradiça, lembra disso? Empurrar a porta na dobradiça não produz torque. Aqui é a mesma coisa. Aplicar uma força no pezinho da escada, sendo que o pezinho da escada é o polo de rotação, não produz torque. Ou seja, sobram apenas duas forças para produzir torque, o peso e a força normal na parede. Vocês percebem que o peso produz um torque no sentido horário, aqui, ó. Em relação aos pezinhos, né? É como se o peso estivesse tentando girar a escada no sentido horário. E, ao contrário, a força normal na parede vai tentar girar a nossa escada no sentido anti-horário. Beleza. Então, é só igualar esses dois torques. Vou dizer que o torque da força normal feita pela parede é igual ao torque feito pela força-peso. Belezinha? De boas até aqui, pessoal? Tranquilo? Estão acompanhando? Posso continuar? Temos um joinha. Beleza, a Natália já mandou. Perfeito, excelente, excelente. Agora vem um The Jump of the Cat. Tá? Presta muita atenção agora, pessoal, muita atenção. Essa questão parece muito difícil, só que dependendo do caminho que você seguir, não é tão difícil assim. Quero dizer em relação à parte matemática, né, claro. Porque a parte de montar o problema a gente já fez, né? Mas agora é na parte matemática. Na parte matemática, o que você poderia fazer que deixaria a questão muito difícil? Olha só, presta atenção. Você poderia considerar o braço de alavanca como sendo essa distância ao longo da escada. Então, imagina só que eu tivesse que calcular a distância até a força-peso, entendeu? Ao longo da escada. Eu não sei quanto é que vale essa distância. Eu não sei. E mesmo se eu soubesse, eu ainda vou ter que me preocupar com o ângulo entre essa distância e o peso. Vocês viram que não é 90 graus, né? Esse ângulo não é 90 graus. Então, eu deveria descobrir o seno desse ângulo para poder jogar na fórmula. Até porque o cálculo de torque, né? É FD seno de θ. Eu deveria descobrir o seno de θ para poder calcular esse torque. Enfim, muito difícil, cara, muito difícil. Eu não sei nem a distância, eu não sei o ângulo, não sei nada. Então, peraí. O grande macete aqui, né, o The Jump of the Cat, é você não pegar a distância ao longo da escada. Professor, como assim? Vou explicar. Ó. A distância que a gente considera no cálculo do torque é a distância que será perpendicular à força. A força e a distância devem ser perpendiculares entre si. Então, presta atenção. Para pegar a distância até a força-peso, eu não vou pegar ao longo da escada, eu só vou fazer assim, ó. O peso não está para baixo, ó. Ele não está apontando aqui para baixo. Então, a minha distância, sabe quanto é que vai ser? Vai ser do pezinho da escada horizontalmente até o peso. Pronto. Vocês percebem que agora sim, a minha distância já forma um ângulo ó, de 90 graus com a força. Caraca, professor, mas pode fazer isso? Pode. Não só pode, como deve fazer isso. A distância deve ser perpendicular. Porque agora eu não preciso me preocupar com o seno de θ. É só descobrir essa distância. Olha na figura.
A gente não tem 3 metros até a parede? Então, até o centro da barra, vai ficar apenas 1,5 metro, né? Vai ficar só metade. Então, muito fácil achar isso. Aqui eu tenho 1,5 metro. Pronto, acabou. A mesma coisa para a força normal na parede. A forma burra de fazer seria pegar toda a distância da escada, tá vendo? Toda essa distância. E depois calcular o seno desse ângulo. Essa é a forma burra. A forma inteligente é você pensar assim, cara, já que essa força está apontando para a esquerda, né? Então, a distância até essa força será uma distância vertical. Aqui, ó. Do polo até onde a força está sendo aplicada. Pronto. Fazendo isso, a distância que eu consegui calcular aqui já será também perpendicular à força normal. E essa distância já está na própria figura, né? Olha aí para a figura, ó. 4 metros. Pronto. Fatality. Isso vai facilitar em muito a nossa vida. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a distância, o braço de alavanca, pode ser qualquer distância, desde que seja perpendicular à força. Ponto final. Vamos ver como é que fica agora? Qual que é o torque da força normal na parede? Vai ser a força normal na parede vezes 4. E qual o torque do peso? Vai ser a força peso vezes 1,5. Pronto. Como eu já sei a força peso, né? 400 vezes 1,5. Divide por 4, beleza. Fazendo essa continha, você vai achar que a normal na parede é de 150 newtons. Logo, o atrito também tem que ser igual a 150 newtons, né? Essa força para a esquerda é igual a essa força para a direita. Então, gabarito, letra B de bola aqui, ó. É possível sim, a força normal é 400, igual ao peso, e o atrito é 150, que é igual ao normal na parede. E aí, gente, deu para entender esse macete aqui das distâncias? Ficou claro para vocês? Tudo tranquilo? Podem fazer as perguntas aí, se tiverem. Eu sei que é um pouco esquisito mesmo, tá? É um pouco esquisito, né? Você talvez nunca tenha feito esse tipo de macete. Então é normal. Beleza, beleza. Excelente, ótimo, ótimo, perfeito, perfeito. Bom, então é isso, acho que é isso. Deu para revisar bacana, passei o macete que ficou faltando na semana passada. Vamos começar a revisão da lista dessa semana. Mesmo esquema, eu vou fazer algumas questões com vocês, né? Eu já separei várias questões, né? Pensando aqui no melhor dos cenários. Mas eu vou resolver só algumas. Vocês tentem resolver ao longo da semana. E semana que vem eu faço a correção das que vocês tiverem dúvidas, tá? E a lista está no mesmo padrão das outras. Comecei fácil, questões bem bobinhas, e lá no finalzinho questões bem complicadas. Aliás, já vou até avisar para vocês logo. Não, peraí que eu estou na lista errada, né? Aqui, trabalho e energia. Aqui no final, gente, eu botei umas questões muito complicadas, tá? Muito difíceis. Essa última, inclusive, está até escrito que é um desafio. Então, não precisa perder tempo fazendo, tá? É só para quem for tarado aí por física. Se você não for esse caso, né? Se você tiver mais o que fazer, pode pular essa 28, tá? Pelo amor de Deus. Se chegar até a 20 aqui já tá ótimo. E da 20 até a 28 é só questão complicada, tá bom? Então, vamos que vamos. Questão número 2. Essa aqui é bem fácil. Tinha que ser do ITA. Pois é. Mas pior que nem é, sabia? Nem é. O ITA tem um pouco disso. Tem muita questão fácil do ITA também. O problema é que as questões difíceis são muito difíceis, né? Aí foi com essa fama, né? Do ITA, vou pular, né? Mas tem muita questão de boa para resolver. Todo vestibular tem, né? Todo vestibular tem fáceis e difíceis. O ITA, por incrível que pareça, também tem questões fáceis. Mas vamos lá. Questão 2, vai. UNB 2015. Questãozinha conceitual, gente. Muito fácil. Ó. A figura acima ilustra os caminhos S1, S2 e S3 para se mover um objeto de massa M entre os pontos A e B.
sob a ação unicamente do campo gravitacional terrestre, que é considerado uniforme. Os pontos A e B estão posicionados, respectivamente, nas alturas HA e HB, sendo que o Hzinho é a subtração, né? É a diferença entre essas duas alturas. Beleza, tendo como referência, julgue os itens. Afirmativa 1. O trabalho realizado sob a ação de forças conservativas corresponde à transformação de energia potencial em energia cinética, ou vice-versa, dentro do próprio sistema. Pessoal, perfeito, perfeito. Na verdade, esse item, ele meio que deu a definição do que é uma força conservativa. Então, ele está assim, ó, ele está perfeito, não tem nenhum erro, tá? Exatamente o conceito de uma força conservativa. Então, quando eu solto, por exemplo, essa caneta, eu vou soltar de uma certa altura, e ela chega na minha mão com uma certa velocidade. Eu posso interpretar isso de duas maneiras, que na verdade são equivalentes, tá? Opção número 1, eu posso pensar que durante a descida, a força-peso nessa caneta realizou o trabalho e ao realizar trabalho, esta caneta ganhou energia cinética. Ponto final. Essa é a opção número 1. Opção número 2, eu posso pensar que quando essa caneta tem uma certa altura, ela tem a tal da energia potencial gravitacional. E quando ela perde a altura, ela vai transformando uma energia na outra, né? Ela perde potencial para ganhar energia cinética. Então, vocês percebem que são duas interpretações equivalentes. Na prática, quando a força-peso realiza trabalho, o que ela está fazendo é transformando o potencial em cinética, ou vice-versa, né? No caso de eu jogar um objeto para cima, né? Se eu lançar essa caneta para cima, aí a força-peso vai fazer um trabalho negativo, né? Já que o peso é para baixo, e a gente disse que ela perde cinética para ganhar potencial. Tanto faz a ordem, sempre vai ser nessa mesma lógica, né? Nesse mesmo raciocínio. Beleza? E o item 2 é o seguinte, ó. Se WS1, WS2 e WS3 são os trabalhos realizados para se mover o objeto nos caminhos 1, 2 e 3, respectivamente, então o trabalho no caminho 3 é maior que no caminho 2, que é maior que no caminho 1. Errado. Erradíssimo. Agora sim, essa questão está indo no rumo contrário, né, do que é uma força conservativa. Quando a gente fala de forças conservativas, é aquela força em que o trabalho independe da trajetória. O trabalho não depende da trajetória. Ou seja, ele só depende da posição inicial e da posição final, da altura inicial e da altura final. Até porque, se você lembrar aí do trabalho da força-peso, o trabalho feito pela força-peso é justamente mgh, em que esse h, ó, não depende da trajetória. Vocês estão vendo que na figura, todas as trajetórias têm a mesma altitude h. Então, em todas as trajetórias, a gente terá o mesmo trabalho feito pela força-peso. Não depende da trajetória. E isso vale para todas as forças conservativas. Entre parênteses, força conservativa. Prontinho. Agora, cuidado. O que eu acho que essa questão quis fazer, né? Eu acho que essa questão quis te enganar em relação à termodinâmica. Vamos aproveitar aqui e fazer um gancho rapidinho de termodinâmica. Quando a gente fala de termodinâmica, a gente vai ter um gás que pode mudar de volume, né? Que ele pode expandir e comprimir, sofrendo uma transformação gasosa, né? E o gráfico geralmente é de pressão por volume. Pessoal, se tivesse um gráfico de pressão por volume e a gente tivesse três curvas diferentes, né, que seriam três transformações diferentes, ó, uma vindo para cá,
depois descendo até um ponto B, outra vindo pela diagonal, outra vindo pela diagonal e outra vindo por baixo. Aí sim, aí nós teríamos trabalhos diferentes em cada uma das transformações. Ah, Thales, por quê? Porque quando se fala de gases, né, o trabalho feito por um gás, a gente tem que lembrar que este trabalho corresponde à área dentro da curva. Então, olha só, presta atenção. O caminho por baixo teria apenas esse trabalho aqui, ó. Esse seria o valor do trabalho do caminho 1, sacou? No caminho 2, a gente já vai ter uma área um pouquinho maior, quer ver? Ó? No caminho 2, a gente vai ter toda essa área daqui, ó, tá vendo? Já deu uma área bem maior que antes, né? Então aqui eu vou ter o trabalho delta WS2. Só que o caminho 3, que é o que vai por cima, sem sombra de dúvidas, é o que vai ter a maior área de todos, né? Então aqui de roxo, ó, o WS3. Aí realmente vai fazer sentido em afirmar que o trabalho no caminho 3 é maior que no caminho 2, que é maior que no caminho 1. Beleza? De boas, mas percebam que são coisas totalmente diferentes, tá? O que a gente tem na questão não é um gráfico, pelo amor de Deus. Não é um gráfico, não tem nada a ver com termodinâmica. Belezinha? Vamos passar para a próxima. Qualquer coisa, só perguntar, viu? Isso aqui não teve nem que fazer cálculo. Letter 5, questão 5. Essa aqui já caiu uma vez na prova da UFO. Na Universidade de Uberlândia, que foi muito parecida. Já caiu umas 2 vezes na prova do Enem também. Todas são bem semelhantes. Questão clássica, né? Questão clássica. Essas questões clássicas vivem aparecendo nos vestibulares, né? Os mais famosos, pelo menos. São as questões que eu digo que são obrigatórias, né? De todo vestibular. Pronto, vamos ler primeiro, né? Depois a gente faz o desenho aqui. Um automóvel de massa de 2 toneladas, isso equivale a 2.000 quilogramas, né, de massa, está movimentando-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Isso vocês sabem, né? Que vai dar 20 metros por segundo. Beleza, ao avistar um sinal vermelho, o motorista aciona os freios e para perto da faixa de pedestres. Sabendo-se que as rodas travaram ao acionar os freios e que o coeficiente de atrito dinâmico entre as rodas e o solo é 0,2, qual vai ser a distância percorrida desde o instante em que o motorista aciona os freios até parar? Agora sim, vamos para o desenho, né? Toda questão que não tiver desenho, você própria vai lá e desenha o que está acontecendo. Não precisa ser um puta desenho artístico, né? É só um esqueminha para você poder saber por onde começar, pelo menos. Prontinho. Velocidade inicial de 20 metros por segundo e velocidade final igual a 0. Ok. Como é que eu vou calcular a distância percorrida por esse cara, né? Desde o instante inicial até o instante final. Pensa um pouco, vai. Eu quero saber a distância. Então a gente tem que pensar em cinemática, né? Cinemática. Mais especificamente no move, movimento uniformemente variado. Porque se esse cara pisou no freio, né? Então ele terá uma desaceleração. Eu tenho as duas velocidades, eu quero calcular a distância e está me faltando a aceleração do corpo. Enfim, a informação que eu não tenho e nem quero saber é do tempo da frenagem, né? Eu não sei quanto tempo que ele levou para parar. E eu não quero saber quanto tempo que ele levou para parar. Vocês lembram então o que eu faço, gente, quando não temos
a informação do tempo? Qual a equação que a gente usa quando não tem a informação do tempo? Quero ver quem vai mandar aí no chat. Essa é famosa, hein? Essa é famosa, famosa. Pessoal, medo de errar não. Perfeito, exatamente. Aí a Natália já matou a charada. Ó. Equaçãozinha de Torricelli. Essa aqui é clássica, pessoal. Não pode esquecer. Ela te ajuda muito a resolver os problemas de forma mais rápida, né? E a gente sabe que em qualquer vestibular, ganhar tempo é fundamental. Então, eu vou escrever aqui, ó, equação de Torricelli. Só vou subir um pouco mais o meu desenho para o cálculo caber mais tranquilo. Pronto. Torricelli. A equação de Torricelli, para quem não lembra, vai ficar assim, ó. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2AD, né? 2 vezes a aceleração vezes distância. Bom, então já vou colocar 0 na velocidade final, 20 na inicial, só que aí surge um problema, né? O problema está na aceleração. Quanto que vale essa aceleração daqui, sacou? Eu não sei quanto é que vale. Então, eu vou dar um pause e vou tentar descobrir a aceleração desse carinha. Poxa, mas quando eu falo em aceleração, tem tudo a ver com forças, né? Aceleração tem a ver com força. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças aqui, hein? Tem peso, né? Com certeza. Tem uma força normal, né? Com o chão, com certeza também. Mas a força resultante aqui, né? Vai ser, obviamente, a força de atrito. É o que vai fazer ele desacelerar, certo? Ou acelerar para trás. Então, olha só. Se eu pensar agora em forças. Eu vou escrever que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No lugar de força resultante, eu vou botar força de atrito. E para calcular o atrito, né? Espero que vocês se lembrem, é só multiplicar o coeficiente vezes a força normal. Só que é claro que a força normal, ela vai ter a mesma intensidade do peso, né? A força normal vai equilibrar o peso. Logo, onde tem a força normal, agora eu coloco o peso. E a força-peso é massa vezes gravidade. Olha que beleza. Simplificando a massa e colocando aqui os valores, a gente descobre que a aceleração vai ficar 0,2, que é o coeficiente, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Que era o que faltava para eu poder descobrir a distância percorrida. Então, vamos dar o play aqui na conta. Eu tinha pausado, né? Só dar o play e descobrir a distância. Beleza, vai ficar 400 menos 4D. Prontinho, a distância deu 100 metros. Aí talvez você esteja se perguntando, professor, por que você botou negativo ali? Bom, eu coloquei negativo porque ele tem, na verdade, uma desaceleração, né? Ele está acelerando para trás. Então, de acordo com o meu referencial, essa aceleração de 2, na verdade, ela é menos 2. Mas tudo bem, se você esquecesse do negativo, não ia ter muito problema não, tá? Ia dar no mesmo. Enfim, a distância aqui, até o carro parar, será igual a 100 metros. Só que, gente, eu fiz aqui a forma tradicional de resolver o problema. Na verdade, não é bem essa palavra, não é a forma tradicional, né? Mas seria uma forma de resolver o problema. Existe uma segunda opção que, na minha opinião, é muito melhor. Tá? Uma segunda forma de resolver que, na minha opinião, é muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil, enfim. Que é, ao invés de pensar em forças
e cinemática, eu vou pensar em trabalho e energia. É por isso que eu sempre falo que este conteúdo de trabalho e energia é um dos mais importantes. Porque toda questão, basicamente, que você poderia fazer usando forças, usando cinemática, você resolve muito mais rápido se pensar na questão de energia. Tá? Então, vamos esquecer aqui o que eu acabei de fazer e vamos fazer de novo. Só que agora eu vou usar esse carinha daqui, ó. TEC. Alguém quer se arriscar aí a dizer o que significa essa abreviação? TEC? Será que alguém lembra o que significa isso? É um dos teoremas mais importantes da mecânica, hein? Eu já dei a dica, é um teorema, TEC. Teorema. Teorema do quê? Pode chutar, gente, tenha medo de errar não. Vai no palpite mesmo. Falar logo então, hein? Mas tá bem fácil, porque, pô, teorema, a gente tá falando de energia, né? Então, poxa, é um teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética. Famoso TEC, ou nem tão famoso assim, né? A gente tem basicamente dois teoremas na mecânica. Um deles é o TEC, né? O teorema da energia cinética. E o outro, que a gente vai falar mais pra frente, é o TI, que é o teorema do impulso. Tá bom? Então, ou é teorema do impulso ou é teorema da energia cinética. Os dois são muito usados para resolver as questões, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O que diz esse teorema? O trabalho resultante sobre um corpo corresponde à sua variação de energia cinética. Simples assim, tá? Simples assim. Este é o TEC. Talvez você até lembrasse da equação, né? E só talvez tenha esquecido do nome, né? Mas o que importa, na verdade, é saber calcular, tá? Se esquecer o nome, tudo bem. Vamos lá, quem vai ser o trabalho resultante? Pessoal, vai ser o trabalho do atrito, né? É a única força que está realizando o trabalho, que está freando, né, o corpo. E a variação da energia cinética vai ficar mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. A velocidade final é zero, né? Porque ele foi até parar. Então aqui, ó, bye bye. E agora é só calcular o trabalho feito pelo atrito. Ah, professor, eu esqueci como é que calcula trabalho. Então vai lembrar aqui agora, né? Por isso que a gente está fazendo essas questões. Eu vou revisando em cima dos problemas, estão percebendo? Ao invés de dar uma aula de revisão, a gente vai revisando em cima das questões. E o cálculo de trabalho é só multiplicar a força pelo deslocamento. Just that. Força vezes deslocamento. Ah, professor, mas eu lembro, né, que quando eu aprendi essa matéria, meu professor colocou assim, ó, força, deslocamento e cosseno do ângulo. Ah, gente, fala sério. Esse cosseno é só para te lembrar que a força deve ser paralela ao movimento. Só para te lembrar isso. A força tem que ser paralela ao movimento. Mas, poxa, aqui no problema, o atrito já não é paralelo ao movimento? Então, não preciso colocar, não preciso me preocupar com o cosseno de θ. Na verdade, como o atrito é antiparalelo, né? Ele está na mesma direção, porém ele está no sentido contrário, a gente diz que o trabalho é negativo, né? E isso ficaria claro pelo cosseno de 180, né? Cosseno de 180 é menos 1. Por isso que as forças que estiverem no sentido contrário vão realizar trabalho negativo, porque tem esse menos 1 do cosseno. Belezinha? De boas? Dúvidas, choro, lamentações? Posso continuar aqui, pessoal? Tô falando pessoal como se tivesse uma turma lotada. E aí, galera? E aí, pessoal? Tem 4 alunos, 3, né? 3. Mas é bom assim, né? É bom que é quase uma aula particular, né? Vocês ficam até mais à vontade para participar, né? Mandar no chat, beleza. Agora é só matemática, né?
Só matemática. Mas vai dar certo? O atrito é μ vezes normal, né? Sendo que a força normal vai ser igual ao peso. Então aqui eu faço a mesma coisa, né? μ vezes peso. Beleza? Enfim, quando você jogar todos os valores, vocês vão perceber que a distância vai dar a mesma resposta, 100 metros. Então assim, não sei vocês, né? Mas eu prefiro fazer só uma única conta, um único cálculo, e chegar na resposta, do que ter que fazer dois cálculos, né? Duas equações, para poder chegar na resposta. Então, a minha dica vai ser essa para vocês, tá? Olhou para uma questão, viu que é uma questão de física, e que tem um corpo se movendo entre dois pontos, pense primeiro em trabalho e energia. Pensa sempre primeiro em trabalho e energia. Poxa, será que eu consigo calcular o trabalho? Poxa, será que eu posso usar o teorema da energia cinética? Será que eu consigo conservar a energia entre os pontos inicial e final? Se não der certo, se você tentar ali e não sair muita coisa, aí beleza, aí você vai pensar em forças, aí você vai pensar em aceleração, deslocamento e assim por diante. Mas a princípio vamos ficar sempre com trabalho e energia. Vou passar, hein? Vou passar. Qualquer coisa pergunta que eu volto no meu bloco. Questão 6. Um engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica. Ele verificou que a força horizontal F, a qual é aplicada ao pistão por um agente externo, pode ser relacionada à sua posição horizontal X por meio do gráfico a seguir. Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam o sentido para a direita. Então, peraí. Valores positivos indicam sentido para a direita, tá? Enquanto os valores negativos, obviamente, representam forças para a esquerda. Prontinho. Sabe-se que a massa do pistão vale 1,5 kg. E que ele está inicialmente em repouso. Ok. Aí temos aí o gráfico da força ao longo da distância. E ele vem fazendo várias afirmativas para a gente julgar em certo ou errado. Bom, antes da gente ler os itens, eu vou te lembrar o seguinte, ó. O trabalho é força vezes distância, certo? Esse é o cálculo do trabalho. Porém, você só consegue usar esta fórmula no caso de uma força constante, né? Ou seja, uma força que tenha sempre a mesma intensidade, que tenha sempre o mesmo valor numérico. No caso dessa questão, vocês percebem que a força aumenta, depois ela diminui, depois ela fica com valor negativo, porque quer dizer que ela está no sentido contrário. Ou seja, para essa questão, esta formulazinha não vai servir para nada. Ela não serve quando a força não é constante. Pô, beleza, Thales, mas como é que eu vou calcular então o trabalho? Aí você vai calcular da mesma forma que a gente faz para várias outras grandezas na física. O gráfico vai te fornecer a área dentro da curva. E vai ser o valor dessa área que será igual ao trabalho realizado pela força. Então, beleza. Vamos chamar aqui de área A1. E aqui vai ser a área A2. De tal forma que o trabalho resultante será a área A1 menos a área A2. Vocês percebem por que eu fiz menos a segunda área, certo? Já que ela está na parte negativa, quer dizer que a força está no sentido contrário e quer dizer que o trabalho será negativo, né? A força no sentido contrário faz trabalho negativo. Deixa eu beber uma água aqui. Meu Deus do céu. Esse finalzinho de tarde vai bater no sono.
Se é ruim de dar aula assim, né, pessoal, no online. Acho que vocês também sofrem um pouco com isso, né, de ter um pouco mais de sono. Porque eu que tô falando, tô escrevendo, já tá me dando sono, né? Imagina para quem fica só assistindo, né? Ainda mais a tela, vocês sabem que a tela, se ficar com um brilho muito grande, né? Com um brilho muito alto, vai te dar mais sono ainda, tá, gente? Então, se você tá vendo pelo celular, a dica que eu dou é baixa um pouco o brilho da tela, principalmente quando escurece assim, tá? Baixa um pouco o brilho e não fica vendo muito de perto, sacou? Às vezes vocês deitam na cama. Eu já fui aluno, gente, eu já... Não só a questão de aluno, mas para assistir qualquer vídeo, né? Eu também sou viciado no celular. Às vezes vocês estão vendo na cama, né, deitado e tal, e você fica assim, né, tipo, colado assim no travesseiro, sacou? Tipo, não faça isso não, que vai dando mais cansaço no olho. E o olho, quando ele cansa, ele te dá sono, né? Porque ele manda assim, ah, dorme aí para poder fechar o olho, sacou? Então tenta ficar sempre sentado, né, bonitinho, com o corpo reto, né, comendo alguma coisa, sacou? Isso vai fazer com que você tenha menos sono. Na aula presencial não tem esse risco, né? Pelo menos não para mim, professor, porque eu fico andando, né? Andando de um lado para o outro, falando, gesticulando. Dificilmente eu tenho sono em aula mesmo, né? Mas agora, complicado. Bom, deixa eu sentar direito. Onde é que a gente estava? Beleza. Área 1 menos área 2. E eu subtraí a área 2 porque ela está no valor negativo, tá? Enfim, vamos primeiro ler os itens para depois eu fazer esse cálculo, né? Porque vai que tem um item diferente aqui, ó. Afirmativa 1. O trabalho realizado pela força sobre o pistão entre x igual a 0 e x igual a 1 centímetro. Então, não vou pegar toda a área, tá vendo? Não vou fazer isso por enquanto, tá? Por enquanto. Para o primeiro item, eu só vou pegar, ó, essa área daqui, de 0 até 1. Vou chamar de área Azinho, pode ser? Um A minúsculo aqui. Então vai ficar assim, ó. Item 1. O trabalho realizado é igual a área Azinho. Como é um triângulo, né? É só fazer base vezes altura. A base, toma muito cuidado. Eu vou botar 1 vezes 10 a menos 2, que é para passar de centímetro para metro, tá? E na altura, 15 newtons. Dividiu por 2. É muito importante vocês sempre ficarem atentos às unidades de medida do gráfico, tá? Não adianta nada sair fazendo a conta correta se você não colocar as unidades no sistema correto, tá bom? 15 com 2 vai dar 7,5. É perfeito, ó. Primeiro item correto, 7,5 vezes 10 a menos 2 joules. Opa. Tem um correto. Bom, próximo, item 2. A aceleração do pistão entre x1 e x2 é constante e vale 10. Não sei, vamos ver, né? Entre x1 e x2, a força é constante, ela vale 15, né? Ela mantém aqui o valor constante de 15 newtons. Então, beleza, se eu tenho uma força constante, eu vou ter uma aceleração constante também. Até porque, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante nunca é boa, é sempre má, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. 15 newtons na força e a massa desse pistão, 1,5. Está lá no texto, né? A massa dele apareceu lá no texto. Passando esse 1,5 dividindo, ó, vai ficar 10 metros por segundo ao quadrado. Então é perfeito, perfeito. Item 2, correto também. Vamos que vamos. Item 3. Entre x igual a 4 e x igual a 5, o pistão se move com velocidade constante. Perfeito, perfeito. Entre 4 e 5, vocês estão vendo que a força é nula, né? A força é zero.
E o que a gente tem se a força é zero? Bom, se a força é zero, quer dizer que não tem aceleração, né? Aqui, ó. Força resultante não é igual a MA. Então, se esse carinha daqui é zero, ó, obrigatoriamente, a aceleração também será zero. O que significa que ele mantém a sua velocidade constante. Não vai ficar nem mais rápido e nem mais lento. Moleza, né? Isso aí foi fácil. Pô. Basicamente a primeira lei de Newton, né? Lei da inércia. E finalmente o item 4. Agora sim, ó, o trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre 0 e 7. Agora eu vou calcular toda a área dentro da curva, né? A área 1 menos a área 2. Trabalho resultante. A1 menos A2. Bom, a área 1 vai ser de um trapézio. E no trapézio a gente tem que fazer base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, né? Então fica, a base maior é 4, mais a base menor vai ser 1, a altura 15, divide por 2. Menos a outra área, né, do triângulo de baixo, que é só base vezes altura. A base vale 2 e a altura 12. Opa. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Estou colocando sempre em metros, tá? Por isso que está aparecendo aquela potência de 10 ali, ó. 10 a menos 2 é porque eu estou passando para metros. Na área do trapézio vai ficar 4 mais 1, 5. 5 vezes 15, 75. 75 sobre 2, 37,5. Então aqui eu tenho 37,5 vezes 10 a menos 2. E aqui vai ficar 2 com 2, simplifica, sobra 12. 12 vezes 10 a menos 2. Então, esse 37,5 vai ficar 25,5. Prontinho. Esse é o trabalho resultante ao longo de todo o percurso. Agora, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade? Eu precisava mesmo ter feito tudo isso? Assim, claro, para conferir, para ter certeza, é importante, né? Para a gente ter 100% de certeza é importante. Mas, gente, tendo um pouco aqui de bom senso, com certeza essas duas áreas não vão se anular, né? A área 2 não é igual à área 1. Com certeza a área 1 é maior do que a área 2. O que eu quero dizer com isso? O item 4 estava falando que o trabalho total era nulo. Era impossível, só seria nulo se eu tivesse duas áreas iguais, uma para cima e uma para baixo. Como isso certamente não era igual, eu já poderia marcar errado, sem fazer as contas. A professor, mas dá um medo de fazer isso, cara. É a vida. Tem que aprender a ser um pouco mais rápido, né? E aproveitar ali o que eu chamo de esperteza, né? Claro, se sobrar tempo, você fazia a conta. Mas se não, ia direto para a resposta. Belezinha? De boas? Tá. Acho que já deu para revisar duas coisas importantes, né? Primeiro, o cálculo de trabalho, tá bom? Tanto pela fórmula quanto pela área. E segundo, o TEC, que é o Teorema da Energia Cinética. Agora, outro ponto importantíssimo para a gente poder revisar aqui tem a ver com o conceito de potência. Ih, caramba, olha o meu chefe me ligando. So sorry, meu chefinho. Vou ter que recusar, só vou mandar um WhatsApp para ele falando que eu estou em aula. Também para eu tomar uma bronca depois. Prontinho. Vamos ler a questão 7. Ó. Um engenheiro deseja melhorar o projeto de um elevador para um prédio. O projeto original utiliza um motor que pode elevar verticalmente com velocidade constante 1.000 quilos ao longo de uma distância de 20 metros em 30 segundos. Então, peraí. Vamos sublinhar essas informações e vamos, como é que se diz, né?
absorver essas informações. Então, eu quero levantar um elevador com esta massa, com velocidade constante, por uma distância de 20 metros e num tempo de 30 segundos. Esse é o projeto original, certo? Esse é o projeto original. Continuando o texto. Ó. O engenheiro quer um motor que seja capaz de elevar verticalmente, também com velocidade constante, 800 quilos ao longo de 30 metros e num tempo de 20 segundos. Beleza. Aí ele quer saber o seguinte, ó, comparado com o motor original, esse novo motor tem que aplicar uma força com intensidade maior ou menor? Primeiro vamos responder de forma intuitiva e depois eu vou fazer os cálculos, tá bom? Primeiro vamos de forma intuitiva. A gente percebe que no projeto novo, o elevador ele é mais leve. Deixa eu dar um zoom aqui no texto. No projeto novo, o elevador é mais leve. Antes era 1.000 quilos. E agora, no projeto novo, vai ser de apenas 800. Poxa, se ele é mais leve, eu vou ter que fazer uma força menor. Então, ó, eu vou eliminar a letra A, eu vou eliminar a letra C e eu vou eliminar a letra D. Tá bom? Porque se o elevador é mais leve, eu faço uma força menor. Porém, olha agora a distância e o tempo. Olha a distância e o tempo. Vocês percebem que eu vou fazer uma distância maior e em menos tempo? Né? Antes ele fazia 20 metros em 30 segundos. Agora é o contrário, ele vai fazer 30 metros, ou seja, ele vai percorrer mais distância, num tempo mais curto. Então, mesmo que ele faça uma força pequena, ele vai estar transferindo a energia mais rapidamente, né? Ele vai ter que transferir energia de forma mais rápida. E quando a gente pensa em transferir energia, a gente está falando de potência. Então, olha só que esquisito, né? Mesmo que ele faça uma força pequena, como ele está puxando o elevador mais rápido, ele vai ter que ter maior potência. Então, o gabarito é a letra B de bola. Doideira, né? Vamos calcular para ver se é verdade mesmo? Temos aqui o nosso projeto. Motor puxando o elevador. Primeira coisa, o elevador está subindo com velocidade constante. Então, a aceleração dele é zero, certo? Ele vai ter duas forças. A força para cima, que é a força feita pelo motor, certo? O motor puxando ele para cima. E o peso para baixo. Como ele está subindo com velocidade constante, essas duas forças têm que ser iguais, tá bom? Então, já posso colocar aqui ó, que a força do motor tem que ser igual ao peso. Ele está no chamado equilíbrio dinâmico. Tá? Equilíbrio dinâmico, forças iguais, e ele está subindo por inércia. Como é que eu vou calcular a sua potência? Agora sim, ó, vamos ao que interessa. Sempre que a gente falar de potência, eu quero que você pense em uma transferência de energia ao longo do tempo. Toda vez que aparecer essa palavra potência, você vai pensar em energia sobre o tempo. No caso do motor, ele está fazendo uma força que está deslocando o elevador, certo? Então, nesse caso do motor, ele está transferindo energia em forma de trabalho. E para calcular o trabalho de uma força, é só você multiplicar a força vezes a distância. Beleza? Então ficou energia, que foi transferida em forma de trabalho, que é calculado como sendo força por distância. Ponto final. Vamos colocar os valores e ver quanto é que vai dar isso. Bom, a força tem que ser de 10.000 newtons. Que é igual ao peso, né? Que é igual ao peso do elevador. O peso é de 10.000, então a força é de 10.000 também. A distância, 20 metros. Ele vai puxar 20 metros. Em 30 segundos. Dividiu por 30. Isso aqui vai dar, se eu não estou enganado,
666,7. E como eu estou calculando potência, pessoal, essa unidade de medida é watts. De novo falando pessoal, né? Pessoal, não tiver mania, viu, gente? Meu Deus. De boa, meninas? De boa, tranquilo? Aqui é cálculo de potência, então é medido em watts. Então, vamos colocar agora a mesma coisa, né? Vamos fazer o mesmo cálculo para o novo modelo. Eu vou até um pouquinho mais rápido, né? Porque a fórmula é a mesma, né? Só vai mudar os valores. Então, energia por tempo. Aí, enfim, vai ficar. A força que ele vai ter que fazer agora é de apenas 8.000 newtons, que é o novo peso do elevador, numa distância de 30 metros e num tempo de 20 segundos. E isso vai dar 1.200. Mentira, isso vai dar 12.000. 12.000 watts. Acho que aqui, se eu não me engano, era 6.600, tá? Enfim, o valor exato não importa muito, não. Desde que você veja... Eita, fé. Que isso, cara? O valor exato não importa muito, não, né? Desde que você veja que, de fato, o novo motor tem uma potência maior. Só sublinhar aqui. Prontinho. Então já deu para revisar, ó, 3 coisinhas importantes, tá? Primeiro, cálculo de trabalho, como calcular trabalho. Segundo, o teorema da energia cinética, é o TEC. E o terceiro, cálculo de potência. E vocês têm que entender exatamente em que situações você usa cada um deles. Por exemplo, por que nessa questão eu não pensei no teorema da energia cinética? Pode parecer besteira, né? Pode parecer besteira, mas isso é relevante pra caramba. Você pode até responder assim, professor, você não pensou porque não era assim que resolvia. Tá bom, mas a questão é, como é que eu li a questão e já eliminei a possibilidade de usar o teorema, né? De usar o TEC? Porque nessa questão ele fala que a velocidade do corpo é constante. Pessoal, na hora que ele falou isso, velocidade constante, eu não ia pensar no teorema da energia cinética, porque o teorema da energia cinética diz que o trabalho resultante está variando a energia cinética do corpo. Poxa, mas o elevador está parado, né? Se o elevador está parado, o elevador está subindo com velocidade constante, né? Se ele sobe constante, ele não está variando a sua energia cinética. Por isso que eu nem pensei, eu nem cogitei em usar o TEC. Então vocês têm que ficar espertas em relação a isso, né? Poxa, de acordo com o problema, eu vou pensar nisso ou eu vou pensar naquilo. Eu vou pensar em equilíbrio ou eu vou pensar que ele ganha e perde energia. Tá bom? Sempre pensando primeiro no contexto da questão. Vamos que vamos. Vou passar, hein? Qualquer coisa, pergunta. Essa que eu vou pular. Agora sim, questão 13. Essa é boa. Questãozinha da UNB. Vamos para o nosso último tópico de revisão. Tá? O último tópico de revisão. Que, sem dúvida, é o mais importante de todos. Mais importante que o teorema, mais importante que potência, o mais importante do primeiro ano, na verdade, né? Se alguém me perguntar assim, velho, o que eu não posso esquecer do primeiro ano, né? Se eu tiver que aprender só uma coisa em todo o meu primeiro ano do ensino médio, o que eu não posso esquecer? Certamente eu respondo que é a conservação de energia, o princípio da conservação de energia, tá bom? É um dos princípios mais importantes da natureza, né? Todo físico é tarado por conservação de energia, porque é uma coisa que a gente tem certeza que acontece na natureza. A energia, ela sempre se conserva. Ela vai apenas ficar se transformando, né, de uma forma para outra, mas ela sempre estará se conservando, tá bom? Vamos ler a questão primeiro. Um garoto aponta uma espingarda de brinquedo para uma árvore, com o objetivo de derrubar uma fruta que se encontra a uma altura de 2 metros da linha horizontal que passa pelo final do cano da espingarda, como indica a figura abaixo. O dispositivo interno da arma, que dispara o projétil de massa de 5 gramas, consiste de uma mola que é comprimida de 20 centímetros e presa, sendo solta por um mecanismo ligado ao gatilho. O projétil atinge a fruta no ponto mais alto de sua trajetória,
com velocidade de 12 metros por segundo. Então, peraí, muitas informações, né? Eu vou sublinhar aqui todos os dados numéricos. Então, a altura de 2 metros, né, será a altura da fruta. O que mais? Ele deu a massa do projétil, né? Massa igual a 5 gramas. Que eu já vou converter para quilogramas, né, sem sombra de dúvidas. Ele deu a compressão da mola, que é o X, né? Aquele X que aparece nos cálculos, é a deformação da mola. Também vou passar para metros. E, finalmente, a velocidade com que ela atinge a fruta, né? Velocidade de 12 metros por segundo. Que isso, tá difícil. Prontinho. Aí a pergunta é, qual que é o valor da constante elástica da mola? A pergunta em si não importa muito não, tá, pessoal? A pergunta em si não importa muito não. O que você tinha que perceber que é o seguinte, cara. Você tem um ponto inicial e você tem um ponto final. Você tem um movimento, certo? O corpo não está em equilíbrio. Ele não está em equilíbrio. Ele começou parado, né? O projétil está dentro do cano da arma parado. Ele é atirado por uma força elástica, né? Tem uma mola lá dentro que está presa no projétil. Essa mola vai empurrar o projétil. Ela vai ganhando velocidade e até atingir a fruta. Então esquece forças, esquece forças. Você não vai resolver essa questão pensando em forças. Você tem que pensar aqui em energia e mais especificamente na sua conservação. Por quê? Em nenhum momento ele falou de atrito, em nenhum momento ele falou de resistência do ar. Na verdade, ele até deixa claro, né? No finalzinho, ó, despreze a ação de quaisquer forças dissipativas. O que é uma força dissipativa? Obviamente é uma força que dissipa energia, ou seja, que faz o corpo perder energia. Se não tem forças dissipativas, é porque a energia total está se conservando. Então, vou escrever aqui, ó, conservação da energia mecânica. A energia mecânica, né, se você não lembra, nada mais é do que a energia total do corpo, tá? Energia mecânica é sinônimo de energia total. E essa energia total pode ser a combinação de 3 energias que a gente conhece, né? A gente trabalha basicamente com 3 energias. Opa. Deixa eu ver se vocês lembram quais são essas energias. Uma delas, com certeza, é a cinética, né? Que a gente já até comentou aqui agora. Quais são as outras duas, hein? Mandei no chat. Se vocês ainda estão comigo, né? Ou se já não caíram no... Eu fico fazendo essas perguntinhas para saber se vocês estão aqui ainda. Pode errar, não tem problema não. Mas manda no chat aí qualquer coisa. Ih, acho que já dormiram. Bora, meninas. Cadê Natália, Juliana? Ah, tô aqui. Mas então tudo bem, então beleza. Não precisa nem responder a pergunta, mas tá aí comigo, né? Natália tá aí, será ainda? Será que só tá Yasmin? Ah, não, beleza, mas você tá aí ainda, show de bola. Não, beleza. Então será que a Juliana não tá mais aqui entre nós? Ixi. Bora, Juliana, só falta você aí, se... então tá bom, então tá... Vocês demoraram um tempão, cara. Eu achei que eu tava sozinho já. Que isso. Não, beleza. De boa, tranquilo. Pessoal, a gente tem 3 energias, tá? Uma delas é a energia cinética, associada ao movimento, né? Velocidade, obviamente. O próprio nome já diz, né? Cinética, movimento. A gente tem a energia potencial. Essa é bem famosa também, vocês devem lembrar. Potencial gravitacional e potencial elástica, né? Então, é uma cinética e 2 potenciais. Essas 3 energias, quando são somadas, né?
quando você tem as 3 energias no corpo, você chama isso de energia mecânica, tá? Ou simplesmente energia total. E quando você tem um movimento de um ponto até o outro, essas 3 energias ficam se transformando de uma para outra, beleza? Elas ficam só se transformando. Então você, ganhei cinética, tá? Porque você perdeu potencial. Poxa, perdi potencial, então é porque você ganhou cinética, sacou? Então você fica sempre, eu falei a mesma coisa, né? Mas você fica sempre trocando, né? De uma energia para outra, de forma que a energia total desse corpo não se altera. Então vou escrever assim, ó. Energia depois é igual a energia antes. Pode ser também energia no ponto A é igual a energia no ponto B. Pode ser também energia inicial é igual a energia final, desde que você entenda que só depende dessas duas posições. A trajetória em si não me interessa. Se ele fez uma trajetória mais para cima, mais para baixo, se ele foi andando em zigue-zague, tanto faz, whatever, tá? O que importa são só os 2 pontos. No ponto final, né? No depois, digamos assim, é quando ele estiver atingindo a fruta, né? Então, esse ponto daqui, ó. Quais energias que ele possui quando ele estiver atingindo a fruta? Vamos lá, pensa um pouquinho, vai. Se ele tem velocidade, ele vai ter energia cinética. E como ele tem uma certa altura de 2 metros, ele vai ter também uma energia potencial gravitacional. Professor, e a potencial elástica? Não vou colocar. Não vou colocar, porque quando ele está atingindo a fruta, ele não está mais em contato com nenhuma mola. Não tem mais nenhuma mola deformada, certo? Então, não tem potencial elástico. Ok. E no início, né? Vamos pensar aqui quando o projétil está dentro da arma. Energia antes. Nesse caso, o projétil está parado, certo? Se ele está parado, não vou botar cinética. Ele não tem energia cinética. Você percebe também que ele não possui altura. Professor, mas a pessoa tem uma altura em relação ao chão. Beleza, mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar que que a altura 0 é aqui no cano da arma, beleza? Vamos pensar aqui nesse nível como sendo H igual a 0. Poxa, professor, não tem que ficar no chão? Não, não tem que ser obrigatoriamente o chão, né? A altura 0 pode ser onde você quiser. E eu vou colocar no nível da arma, beleza? Então, não tem potencial gravitacional. Enfim, quando o projétil está dentro da arma, ele só vai ter a energia potencial elástica. E como é que eu sei disso? Porque a questão diz que tem uma mola comprimida dentro dessa arma, né? O projétil está comprimindo esta mola. Logo, tem potencial elástico. Pronto, de boas, né, gente? Facinho. Você identificou as energias que possuem, né? Cada ponto. E agora é só escrever. Cinética mais potencial gravitacional é igual a energia potencial elástica. E é claro que cada uma dessas energias tem uma forma de calcular, né? Cada energia tem uma formulazinha. Será que vocês lembram pelo menos da fórmula, gente? Vamos lá. Energia cinética, a gente fez agorinha, né? Energia cinética eu vou escrever aqui, ó. mv² sobre 2. Tá aí. Quero que vocês me digam as fórmulas das energias potenciais. Potencial gravitacional e potencial elástico. Vamos ver se vocês lembram. E agora que eu vi que já passou da nossa hora, né? Caramba. Ih, desculpa aí, me empolguei nessa questão aqui. So sorry. Odeio fazer isso, eu não gostava quando os professores faziam comigo. Não gosto que... Pois é, o problema é parar agora no meio da questão, né? Vou terminar só essa, pode ser? Vamos terminar essa aqui rapidinho? E eu finalizo para vocês, tá? Então, olha só. Onde tem energia cinética fica mv² sobre 2.
Na potencial gravitacional é mgh, e na potencial elástica é kx² sobre 2. Ah, professor, tem que decorar isso? Tem, pessoal, infelizmente, tá? Infelizmente tem que saber todos esses cálculos de energia de cabeça. Não tem outra opção. Vamos lá, temos as informações todas, né? A massa do projétil, 5 gramas, que eu vou botar 5 vezes 10 a menos 3, para passar para quilogramas. Velocidade, ao atingir a fruta, 12. Gravidade, 10. Altura, ao atingir a fruta, 2 metros. Constante elástica, não sei. E a deformação da mola, 20 centímetros, que eu vou botar 2 vezes 10 a menos 1, passando para metros, tá bom? Divide por 2. Pronto, fazer aqui bem rapidinho, né, para a gente poder finalizar logo. 2 com 2, 6, 6 com 5, 30, 3 vezes 10 a menos 2. Aqui, 5 com 2, 10, 10 com 10, 100. Então, mais 100 vezes 10 a menos 2. Opa, esqueci do quadrado no 12, hein? Quase que eu ia fazer besteira. Então, peraí, 12 ao quadrado, 3 vezes 12, tá, 36. E aqui, 2 ao quadrado, 4, 4 com 2, 2, 2 vezes 10 a menos 2. Agora é só eliminar esse 10 a menos 2, né? Vou simplificar aqui em toda a minha equação. E agora fica fácil. 136 dividido por 2 vai ficar 66. Acho que é isso, né? 136 dividido por 2, 68 newtons por metro. Prontinho. A matemática ficou um pouco complicada, né? Porque ficou grande, mas o que importa mesmo é a ideia de conservar energia. Beleza? E aí, meninas, alguma dúvida final? Perguntas, choro, lamentações? Deu para revisar aqui os pontos mais importantes, né? Eu quero que semana que vem vocês tragam as dúvidas, tá? Dessa lista. Tentem fazer ele pelo menos até a questão 20, tá? Até a questão 20 já tá show de bola. Se sobrar tempo, aí você tenta fazer também o restante. Tranquilo? Podemos ir, então? Temos uma boa noite? Beleza, beleza. Show de bola. Muito obrigado, meninas. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Beijão. Até semana que vem. Qualquer coisa, manda e-mail aí pra gente tirar as dúvidas. Tchau, tchau, Natália. Falou, vamos nessa.